Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O meu parceiro Thiago Salazar, que está com um projeto aqui no YouTube, ele noticiou, ainda nessa segunda-feira, de que o Corinthians internamente está avaliando a troca no comando técnico, está avaliando demitir, são informações de bastidores, né, de forma interna, demitir Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro é o líder do campeonato, está jogando uma enormidade. Não sei se vocês estão acompanhando o Cruzeiro. O Cruzeiro está voando, mas assim, parece que está com um motor turbo, enquanto que os outros times estão ali numa rotação abaixo. O Cruzeiro está em alta velocidade, alta intensidade, empilhando gols nos adversários. O Caio Jorge está jogando uma barbaridade. Contra o Juventude até preservou jogadores, mas aí você tem como reservas o Eduardo, o William lateral, às vezes joga o Fagner, às vezes joga o William, o Gabigol, o Matheus Pereira descansou, o Lucas Silva também, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, um time que está muito bem encaixado, os caras compraram a ideia do técnico Leonardo Jardim, e o time que virou líder tá com o Flamengo na cola, né? Porque o Flamengo ganhou o Fla-Flu, né? Então tá com 30 pontos, 3 pontinhos de diferença. O Flamengo tem um jogo a menos. E o Cruzeiro sabe, o Flamengo tá contratando aí. O Flamengo tá fazendo uma janela aí. Os caras não brincam em serviço, eles têm dinheiro. E o Cruzeiro sabe que não pode dar brecha, nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras, que voltou a se encontrar aí depois da vitória sobre o Atlético Mineiro e tal. Então, assim, não dá pra dar brecha pra esses times. Então o Cruzeiro tá babando para terminar o primeiro turno na frente, disparado e tudo mais. Vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena e um Corinthians combalido, né? Porque ganhou do Ceará, a gente nem sabe como, perdeu pro São Paulo bem perdido, mas bem perdido, uma atuação terrível em termos de postura, de organização, individualidades, nada deu certo. Crise no departamento político do clube, de futebol, administrativo, crise interna, né, com a situação do Memphis. Então, assim, que loucura, né? Olha a maneira como o Corinthians vai pegar o líder do campeonato. E tem aquela mística, né? Eu conversei até com alguns corintianos que disseram: é esse o jogo que o Corinthians ganha, quando ninguém mais acredita. Tá bem, mas não, nada indica mesmo, né? Nada indica. Pode ser que ganhe. Vai jogar em casa, a camisa é muito forte, a torcida apoia, mas o que indica uma vitória? Pouca coisa. O Yuri Alberto ainda não vai estar à disposição. O Memphis com toda essa crise para o vestiário contornar, o Romero numa fase terrível, tá difícil da gente imaginar que isso aconteça. E a informação do Salazar é que em caso de derrota ele pode muito bem ser demitido. Por que a gente coloca pode? Muita gente fala assim, mas aí é muito fácil o jornalista colocar, porque, gente, o futebol muda, e o Ramon, por exemplo, estava demitido antes do derby no ano passado, dito pelo Augusto Melo a pessoas próximas. Isso eu posso garantir para vocês. Ele estava na rua, ele ganhou o derby e depois emendou uma sequência maravilhosa. Futebol tem disso. Então por isso que a gente fala pode, não dá para cravar, não tem como saber. E tudo depende da maneira, né? Tipo assim, perde jogando bem, perde, mas aí ele encontra o time, sabe? O time tá organizado, aí sei lá, perde numa última bola, um pênalti que a gente não concorda, né? Pô, não foi pênalti, mas a juizada marcou, aí vai lá, ganha de 1-0. Então não dá pra... Tem derrotas e derrotas, vitórias e vitórias. A gente tem que entender como acontece. Tomou uma pancada de 3-0, jogando mal. Bom, aí vai ser difícil segurar. E aí o Salazar também traz a informação da multa rescisória, que era uma dúvida que eu tinha. Porque, ele fez um contrato até o fim de 2026. Se tivesse que pagar o contrato inteiro, dificilmente o Corinthians faria essa troca agora por todos os problemas que tem vivido, né, financeiramente. Teve a questão do Mano Menezes, por exemplo, que fez um contrato de 2 anos com o Duílio, né, quando ele assume ali no final de 23, é isso, né? E aí ele compromete 2 anos, 24, né? Final de 24. Não, final de 23. Aí em 24 ele começa, mas acaba sendo demitido. E era até o fim de 25 o contrato do Mano. O Mano levou uma multa de 10, 11 milhões de reais. Olha que loucura. Uma multa rescisória altíssima. A do Dorival, vejam bem, não vou falar que é um valor baixo, tá? Mas pro futebol são 6 milhões de reais. 6 milhões são 3 meses de salário para ele e toda a comissão. 2 milhões de reais por mês para ele e toda a comissão. 6 milhões de reais a multa. Gente, isso é quase o salário do Memphis Depay. O salário por mês. Então,
para o futebol inflacionado, para o que o Corinthians paga de folha de pagamento, e aí, com um cara que tem contrato até o fim do ano que vem, a gente está falando de 3 meses de contrato, eu realmente acho factível um clube encerrar o contrato e pagar a multa. Porque a minha dúvida era essa, caramba, como é que vai pagar uma multa? Né? Mais uma. Vai criar mais uma dívida, aquela coisa toda. Primeiro que isso nunca foi impeditivo para nenhum clube demitir nenhum treinador. Segundo, que dentro de tudo que a gente está vendo aí, me parece bem possível que o Corinthians faça isso. Mas vai depender desse jogo. E aí o Corinthians vai pro mercado de novo. Mas enfim, né? Não, o Corinthians está trazendo o Malcom, queria estar trazendo uma notícia dessa, né? Mas enfim, cada dia é um BO pior que o outro, né, velho? Cada dia é um BO pior que o outro, hein? Gente, deixa o like aí, ó, quase 3 mil corintianos com a gente, grande audiência, como sempre, muito obrigado. Tomando água hoje. Audiência maravilhosa, né, como sempre, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, né? Então é churrasco, é viagem, é remédio, né? Assim, para mim não é novidade. Eu sempre tratei o Duílio como o pior presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Basta ver o que aconteceu no caso do Vitor Pereira, basta ver o que aconteceu no caso da Tausa, do Paulinho, basta ver o que aconteceu na questão, né, do Roger Guedes, né, que ele liberou o jogador numa semifinal de... Irmão, ele tinha que ter sido duro ali. Ele fala, não vai, meu amigo, não vai jogar, entendeu? Enfim, ele era para mim o pior presidente da história do Corinthians, tá? E ele era para mim o pior presidente da história do Corinthians, até chegar Augusto Melo, hein? Até chegar o Augusto Melo. Aí, meu amigo, né? Aí o Augusto Melo conseguiu superar, tá? Enfim. Aí o seu Augusto Melo, tá? Conseguiu superar. A Gaviões, principal torcida organizada, convocou torcedores para um protesto no Parque São Jorge, que acontecerá na quinta-feira, hein? 19h10, a manifestação motivada por insatisfações relacionadas a episódios recentes do clube, como gastos indevidos de ex-dirigentes com cartão do clube e o sumiço de documentos sigilosos. Para convocar a fiel, o presidente da Gaviões, o Ale Domênico, se reuniu com outros membros da torcida, Capá, né, presidente do conselho, Serginho Fantasma, vice-presidentes, além de Magrão e Dentinho, ex-presidentes, o Dentinho, né, eu lembro dele, e gravou um vídeo com detalhes do movimento. O protesto terá como principal alvo o grupo político Renovação e Transparência, com críticas diretas a nomes como Andrés, Mário Gobi e Duílio Monteiro Alves. No vídeo, os representantes da Gaviões afirmam ainda que a ditadura teria voltado dentro do clube. Estaremos contra Andrés, o Mário Gobi e o Duílio, e essas pautas importantes de expulsão têm que ser colocadas na mesa. A reforma do estatuto tem que ser colocada na mesa. Você que é a favor de governança A ou B, não é esse o momento, tá? Mas tem que citar o Augusto aqui também, viu? Porque é exatamente isso. A gente não é a favor de nem A nem B, né? E tem que ter a foto de todos, né? Realmente, principalmente do Augusto, que foi indiciado e denunciado pelo Ministério Público por crime onde a vítima é o Corinthians, né? Assim, tudo é errado. O cara pegar o cartão do clube para gastar com remédio para disfunção erética, tá errado. Mas o Ministério Público tá pedindo pro Augusto devolver 40 milhões que pertencem ao clube, tá? Que é 300 vezes maior do que isso aqui. Então todo mundo tá errado. Salve, fiel corintiana, lembrando que amanhã tem aí o protesto da Gaviões
no Parque São Jorge, né? A Gaviões ela convocou toda a torcida, né? Quem é corintiano pode ir aí de boa. E, enfim, né? Hoje tem jogo contra o Cruzeiro, né? Eu acredito que a Gaviões já tenha certeza que o time vai ser derrotado, né? Eu não vou cravar nada aqui, né? Porque eu quero que o Corinthians vença. O Cruzeiro tem seu desfalques aí. Tá jogando fora de casa, mas ele é o líder do campeonato, né, gente? Com boa chance aí de ser o campeão dessa temporada aí. Ainda assim, né, nenhuma chance é zero. O Corinthians ainda pode vencer sim. Porém, a gente sabe que os jogadores eles estão baladeiros, né? Metade do elenco aí está embalada. Fabinho virou amigo deles e não uma figura de autoridade para poder educar, né? Então, enfim, temos aí novas panelinhas formadas no Corinthians, muita soberba, muita preguiça, muita falta de vontade de vestir o manto do Corinthians aí e de honrar o manto do Corinthians. Então, eu espero que o protesto aí resolva alguma coisa, né? Sirva para algo aí. E bora aguardar e vai Corinthians.